Fala pessoal, boa noite! Como é que vocês estão? É um prazer eu estar aqui com vocês novamente em mais uma live falando sobre a norma NR13. Show de bola! E hoje vai ser um pouco diferente, né? Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre o treinamento gratuito que nós tivemos essa semana. Isso mesmo, né? Nós tivemos aí a semana de especialização, hoje às 9 da manhã. A minha equipe colocou lá a terceira aula e eu acredito que a maioria de vocês já conseguiram assistir essa terceira aula, puderam ver lá muita coisa, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira aula, sobre os projetos de alteração e reparo. E hoje vai estar eu e o Emerson Bento aqui, que é o cara que me ajudou naquele treinamento que vocês fizeram, para tirar as suas dúvidas, beleza? Então nós vamos usar aqui o card de perguntas. Daqui a pouquinho o Emerson está chegando aqui, deixa eu ver se ele já chegou, para colocar ele aqui dentro da live. O Emerson vai... Ó o Marquinho aí chegando, o pessoal aqui, ó. Fala, Ramiro, beleza? Como é que você tá, meu brother? Salve! Só gente boa aqui, cara, só nego bom. Ó o Fagner, tá bom, Fagner? Ó o mestre o usineiro Fagner tá aqui também, ó. Vamos lá, daqui a pouquinho o nosso amigo aqui, o nosso convidado especial chega, que é o Emerson Bento, né? Que é o nível 2 de solda. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Muitas perguntas, hein, galera? Muitas perguntas mesmo. Emerson. Vamos ver se ele tá aqui. Não, ainda não chegou. Ah, já chegou. Convidar. Um convite aí. Aceita e entra para a live. Vamos esperar. Hoje o nosso tema da live aqui é respondendo perguntas sobre o treinamento da semana de especialização. Se você está chegando agora, continue aqui. Faça sua pergunta no card de perguntas. Como peço para entrar? Eu te solicitei aí, Emerson. Te solicitei aí para você entrar já. Emerson. Vou solicitar de novo, tá? Solicitar aí, ó. Convidar. Convidei novamente você aí. Você tá no EAP Bento, né? É isso? Olha lá, agora veio. Vamos ver aqui. Emerson. Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a semana de especialização, né? Tivemos aí mais de 3.000 pessoas inscritas na semana. O pessoal curtiu muito, né? E, de novo, Emerson, te mandei o convite. Emerson, conseguiu? Deixa eu ver aqui, adicionar... Emerson, deixa eu ver aqui se eu acho o Emerson. Por enquanto, Emerson, ainda não apareceu o seu pedido aqui de participação, viu? Não recebeu o convite. Ô, Emerson, sai da live e entra de novo para ver se você consegue, por favor. Agora deu certo. É você, Emerson? Sou eu. Tem que mudar aí a câmera, pôr a câmera para frente. Tem uma setinha assim. Isso, garoto. Aí, mestre. Tá acostumando com as tecnologias aí, né? Ó, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você tá com a live aberta no computador? Fecha a do computador, fica só com a do celular. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo bem baixinho, mas eu acho que é por causa do seu fone. Você quer tirar o fone? Tira o fone, vai sonar. Tira o fone do celular, vamos ver. Agora? Melhorou. Então tá. Tô sem o fone agora. Boa Tá. noite para todos. Boa noite. Show de bola. E aí, Da última vez que eu participei de um evento ao vivo pelo Insta, eu consegui fazer pelo computador. Só que dessa vez eu não estava recebendo teu convite por lá. Entendi. Eu nunca fiz pelo computador, não. Eu sempre faço pelo celular. Entendi. Melhorou. Mas beleza. Show de bola. Aí a única coisa que você não pode ouvir no celular e no computador ao mesmo tempo. Eu acho Acabei de desabilitar o som. É melhor você fechar o áudio aí para não ter problema de microfonia, esse tipo de coisa. Bem, estamos aqui com 37 pessoas.
Pessoal, estou vendo que já está chegando algumas perguntas aqui. Nós temos algumas perguntas aqui que já foram colocadas também no card de perguntas durante o dia de hoje, tá? Então, tem muita coisa aqui, Emerson, muita pergunta. Vamos ver se a gente consegue aí em 40, 50 minutos responder todas elas, tá? Para quem não conhece, o Emerson parece que está mais velho do que lá nos vídeos, né, Emerson? Eu tô com a barba do Papai Noel. Tá chegando o fim do ano, eu faço o bico de Papai Noel no shopping. Então, tô deixando a barba crescer. Tá certo. Show de bola. Queria desejar a todos aí uma boa live, tá? Pessoal, papel e caneta na mão, muitas coisas boas aqui vai acontecer. Hoje nós tivemos a terceira aula, Emerson, lá, né, do nosso treinamento, que é o treinamento voltado mais para a área de projetos de alteração e reparo. O Emerson, o Emerson deu aula lá falando sobre eficiência de junta, falando sobre tipos de ensaios a serem executados, sobre a norma, o ASME, né, que é a norma que fiscaliza tudo isso. Então, hoje nós vamos falar muito sobre isso. Vamos abrir aqui para perguntas também. Pessoal, fica à vontade, então, e usar o card de pergunta, tá? Como tem muita gente na live, a gente não consegue acompanhar nos comentários, então, por isso, tem que usar o card de pergunta se você quiser fazer alguma pergunta. A primeira pergunta que fizeram aqui foi do Mário TST. Ele deve ser técnico de segurança do trabalho. Ele falou o seguinte, ó, no treinamento, vocês falaram sobre eficiência de junta lá, justamente, ó. Poderia falar mais sobre isso? O Emerson, eu lembro que lá nós até demos alguns exemplos, né, sobre eficiência de junta. Quando que o equipamento ele precisa, por exemplo, ter eficiência de junta 1? Na verdade, é uma decisão de quem está fazendo os cálculos do projeto, qual é a eficiência de junta. Porque isso vai implicar em outras decisões. Então, se na hora que o engenheiro estiver fazendo o cálculo de projeto, for baseado, por exemplo, no ASME 8, divisão 1, ele tem a possibilidade de usar 3 diferentes eficiências de junta, mas isso vai implicar em 3 diferentes quantidades de ensaios não destrutivos e também, para o mesmo cálculo de mesma espessura e carga e temperatura, vai implicar em 3 espessuras diferentes, né? Então, quando o projetista está fazendo o cálculo, ele avalia, é melhor eu usar uma espessura, por exemplo, de 1 polegada, quanto isso vai implicar no meu custo para calandrar, para soldar, e fazer 10%, por exemplo, de radiografia nas juntas de união, ou eu vou usar, de acordo com os cálculos, uma eficiência de junta mais apurada, fazer 100% de radiografia ou ultrassom e usar meia polegada. Então, essa é uma decisão que implica em custos. É possível você tomar essa decisão levando tudo isso em consideração. Show de bola, show de bola. Eu lembro também, né, e a gente sempre fala sobre isso, a questão da eficiência de junta é importante para um projeto de alteração e reparo, porque você precisa avaliar os critérios, né, da fabricação daquele equipamento. Então, existem equipamentos que existe lá o critério que tem que ser seguido, né? Então tá, eu estou projetando, eu vou projetar do jeito que eu quero? Não, tem que seguir a norma, seguir o código. E ficou bem claro dentro do treinamento, se não me engano, na aula 2, nós falamos sobre a questão da eficiência de junta 1 para fluidos tóxicos, letais, né? Inclusive, a norma ela exige isso. E se ela exige, e você está fabricando um equipamento com base naquele código, tem que usar realmente a eficiência de junta 1. E aí, Emerson, fica claro, né, para quem está acompanhando um projeto de alteração e reparo, que quando você faz qualquer reparo nesse equipamento, tem que seguir esse mesmo padrão. Então, eu vou fazer todas as inspeções que são necessárias para a eficiência de junta 1. Exatamente. Né? Esse critério de gás letal, ele impede você, independente do cálculo de margem de segurança que você tem, ele te impede, por exemplo, de abrir mão de fazer tratamento térmico, independente da espessura, te impede de abrir mão de fazer 100% de radiografia ou ultrassom, né? Isso é um caso específico. Né? Sim, sim. E tem muita coisa, né? Se a gente for avaliar as indústrias hoje, indústrias que trabalham com frios, né? Seria frigoríficos, laticínios, a maioria
Até Se a você der indústria uma volta no cervejeira. distrito industrial de qualquer cidade aí, razoavelmente aí, com mais de 50, 60 mil habitantes, você vai ver vários tanques de argônio. Amônia, Né? Argônio. argônio. Ah, tá. Argônio. Argônio trabalha com baixa temperatura, muda os Sim. critérios de projeto. Ah, Né? tá. Se tiver E no caso da alimentício, amônia também, que é a parte fria para alimentício usa frigorífico, por amônia, exemplo. por exemplo, ou H2S, ou fabricação de cloro, Uhum. fabricação de alumínio, por exemplo, envolve a liberação de gases que são considerados letais. Então, tem uma série de aplicações, né? Sim, com Onde isso se certeza. enquadra. Com certeza. E eu acho muito interessante, né, a gente falar sobre isso aqui, porque é os cuidados que o profissional habilitado ele precisa ter. Dentro do curso de alta performance, inclusive, eu falo sobre isso, eu deixo muito claro lá, né, que você precisa ter o conhecimento da norma técnica e não somente da norma trabalhista, né? Porque a NR13 ela é uma norma que não traz muita informação técnica. Ela vai trazer mais informações de legislação e de exigências, né? E aí ela deixa a critério do profissional habilitado realizar aqueles testes, realizar aquelas inspeções. E aí tá, se ela deixa a critério do profissional habilitado e o profissional habilitado não sabe nada, né? É bem provável que isso fique errado. Então, se o, Vai ter problema, vai ter problema. exatamente, se o profissional A habilitado ele tem ANR, como norma conhecimento, trabalhista, ela te faz algumas exigências. Por exemplo, o profissional habilitado precisa certificar de que tem um procedimento. isso. Né? Mas ela não entra no detalhe, quem está habilitado para elaborar, quais são os critérios que você tem que seguir, você tem que consultar a norma. Exatamente, né? As variáveis, né, essenciais que existem. Enfim, eu acho que ficou bem claro aqui para o Mário, né? Do técnico de segurança Mário aí, sobre essa questão da eficiência de junta, como é importante. A segunda pergunta aqui é do Eduardo, e fala o seguinte: qual ensaio pode ser aplicado para garantir que a solda não tenha defeito interno? Então, nós citamos alguns ensaios lá, ensaios não destrutivos, claro. A norma chama de ensaios volumétricos, né? Então, talvez nós usualmente chamamos de ensaios não destrutivos, que são ensaios que você faz e mantém a peça em sua plena integridade, você vai conseguir ver como é que está a sanidade da solda por Como dentro, ultrassom, né? né? Por exemplo, ultrassom é um Ultrassom, ensaio, né, não ultrassom destrutivo que convencional, garante isso. E radiografia, né? radiografia, o phaser, né? Phaser array também ajuda Phaser você a array, tem entender. uma série deles, né? Agora, onde deve ser aplicado, em que extensão deve ser aplicada, aí você vai ter que seguir os critérios que vão estar normalmente na norma de projeto. Isso, exatamente. Então, se é 100%, se é uma amostragem e assim por diante, né? Realmente, tudo mostra, né, que o profissional habilitado ele precisa entender, sim, da norma técnica, que hoje nós estamos falando muito aqui sobre o código ASME. E aí, o Eduardo, acho que ficou claro para ele que ensaios que verificam o interno da solda realmente precisa ser ou ensaio volumétrico ou ultrassom, né, que realmente pega por dentro da solda. Outros ensaios foram citados lá, vou até aproveitar aqui, falamos de líquido penetrante, falamos muito de ensaios visuais, né, o visual mesmo da solda, falamos sobre partículas magnéticas. Então, esses outros ensaios são superficiais e subsuperficiais. Exatamente. E aí você precisa entender, aplicar todos esses ensaios. Aí Onde é aplicável, né? aí vem aquele negócio, né? O profissional habilitado, ele não precisa ser especialista em ultrassom, por exemplo, ou um especialista em radiografia. Mas ele tem que saber quando vai ser aplicado. Concorda? E consultar, terceirizar o serviço para o profissional habilitado que entende do assunto, não tem problema nenhum. Mas o nível básico de conhecimento, de saber se é necessária a aplicação ou não, ele tem que ter. Né? Exatamente. E quando, né, aplicar? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma troca de um tampo de um vaso de pressão, certo? Aí eu olho no prontuário, eu vejo que a eficiência de junta é 0,7, por exemplo. Eu não vou precisar, então, entrar com radiografia ou com phaser array. Porque se a eficiência de junta é menor que 1, não tem esse grau de exigência. Então, qual é o ensaio? Talvez um líquido penetrante e um visual. Já é o suficiente. E sempre, todas as soldas, elas têm que passar por 100% de visual. Isso é condição sine qua non. Isso não existe hipótese de você abrir mão de fazer 100% do visual. Isso é uma coisa que o pessoal também não se atenta para o detalhe, né?
Um É, outro comentário também é que a eficiência de junta ela era 0,7, o cálculo te deu uma espessura. Aí você vai lá e faz a medição. Compara a medição com a espessura mínima dentro da eficiência. Pode ser que tenha mudado. E uhum. aí? Eu vou refugar o corpo? Vou refugar o vaso? Ou eu vou mudar de categoria de eficiência? É uma decisão só se você tiver conhecimento da Você norma, consegue você tomar essa pode tomar. decisão. Exatamente. Olha como que é legal, né? E o pessoal que está pegando uma live como essa aqui está entendendo essa criticidade, né? Tem mais uma pergunta aqui do Clécio agora. O Clécio perguntou o seguinte: qual o processo de soldagem mais usado nos projetos de alteração ao reparo em vasos de pressão? Qual que é o mais usado que a gente pode falar? Talvez Ou, o. ó, se você for separar por partes da caldeira, esses processos variam, tá? Então, mas Quando a aqui ele fala aplicação. vaso. Aqui ele fala vaso de pressão. Vaso de pressão, vamos entender Não, que é um mas equipamento um pouco vamos diferente, dizer que o mais corpo, simples. né? O corpo normalmente é eletrodo revestido e TIG, Isso. tá? Se Aí tiver quando parte para acesso a dos parte dois de lados, né, tubulação, Emerson, é, se tiver acesso dos dois lados, é importante entender isso. Ah, eu tenho um isso. equipamento de grande porte, eu estou fazendo um reparo, talvez na chapa estrutural, na chapa externa, né, da parede do equipamento, do corpo do equipamento. Eu tenho acesso Sim, interno, eu entro, faço a solda interna, faço uma goivagem, faço a solda prepara do outro externa. lado, faz É, um líquido penetrante aí eu e posso depois usar um processo, um falando de processo. processo, né? Eu posso usar eletrodo revestido. Por Mas aí, exemplo, ou se eu arame não tenho. tubular, se for muito extenso e muito espesso, você pode usar arame tubular também, não tem problema. Sim, É mais sim, sim. produtivo. Mas o mais comum nesses casos é eletrodo revestido. E Agora, se você aí, não tiver Emerson, acesso para os dois lados, você precisa garantir a penetração total. E aí, usualmente, pelo menos na raiz, faz contigo. exatamente, aí seria TIG e eletrodo, que é o GTAW, né, e o SMAW aí para o pessoal. SMW. Essas são abreviações utilizadas como terminologia da norma, né? Correta da Isso, norma. Tem exatamente. variações, mas a do ASME são essas. O mais conhecido é TIG e eletrodo. Então, TIG é aquela solda com a varetinha que o cara consegue, né? O soldador bom, claro, ele vai conseguir Normalmente a gente fazer fala uma em reparo, a raiz. gente pensa em reparo pontual, por isso que a gente vai no TIG e no eletrodo. Mas às vezes, por exemplo, se você for trocar o tampo de um vaso de pressão de 2 metros de diâmetro com 100 milímetros de espessura, você pode Compensa até usar outro utilizar processo. um processo com uma produtividade maior, no semiautomático, por exemplo, com uma arame tubular. Entendi. Ô, Emerson, outro ponto aqui, ainda pegando essa pergunta do Clécio sobre processos, a espessura também, ela vai ser uma variável, né, importante para a decisão do processo. Caso, por Sim. exemplo, eu tenho um equipamento que tem 2 milímetros de espessura e é em aço inoxidável. A probabilidade de você usar somente TIG num reparo é muito maior, né, do que É se mais você tiver uma espessura prático, né? maior. Exatamente. Importante, toda vez que alguém pergunta, olha, qual o processo que eu uso para fazer isso, ou qual consumível que eu uso para fazer isso, a primeira coisa é consultar a EPS. É isso aí, Né? é isso aí. Porque assim, essa informação, ela tá na EPS, né? Ah, eu tenho um reparo para fazer no corpo do balão, qual é o consumível que eu tenho que usar? Cara, é o que está na especificação de procedimento de soldagem. Tá? Então, assim, se a gente não tem a especificação de procedimento de soldagem e vai fazer a qualificação, tudo bem, aí a gente tem que saber avaliar qual é o consumível para tomar a decisão. Mas se você não tem conhecimento para tomar essa decisão e tem um documento que foi previamente testado, ensaiado para saber se atende aquelas variáveis essenciais, então segue o que está no EPS. É isso aí, é isso aí. Ô, pessoal, eu acredito que você deve estar curtindo a live, tem muitas perguntas aqui. Tô vendo que vocês estão fazendo também perguntas aqui no card, tá? No balãozinho aqui, ó, que fica embaixo do Emerson. Mas vamos dar uma acelerada aqui. Tem um aviãozinho aqui, manda para o pessoal que você conhece, tá? Que é da área, que trabalha com você, que talvez trabalha na caldeira junto com você, ou trabalha como TST, ou também é outro profissional habilitado que se formou com você na faculdade. Manda para o pessoal, pelo menos para 3 ou 4 pessoas. Vamos dar uma acelerada na live aqui. Eu queria que vocês colocassem também de onde vocês são. Vamos ver onde que está chegando a live, a nossa live, né? Então coloca aí de onde você é, a cidade e o estado, beleza? É isso aí. Tem umas perguntas aqui, Emerson, eu achei interessante. Uma Uma, delas, eu vou até fazer essa daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Marcos,
Em relação às alterações, eu vou até colocar essa daqui na tela. Em relação às alterações da norma, acho que ele está falando da norma NR13 que foi atualizada, né, agora, que entrarão em vigor. Qual foi a primeira mudança? Cara, eu não... foram várias mudanças, né, na norma NR13. Inclusive, nós fizemos um debate, que durou 2 horas e 45 minutos, falando só sobre as principais mudanças. Então, eu não consigo, numa live, falar aqui para você. Mas eu vou te falar uma mudança, tá? Agora, os operadores de caldeira poderão ter o seu treinamento de 40 horas em formato EAD. Olha que legal. Essa foi uma mudança que teve a norma. Antigamente estava escrito lá, essencial em caráter presencial. E agora não mais precisa ser presencial, pode ser em EAD. Então, logo, logo eu vou ter aí algumas cara, assim, novidades sobre treinamento para operador de caldeira e operador de vaso de pressão, principalmente operador de caldeira. Essa foi uma Então, um avanço alteração muito necessário, boa. um avanço necessário. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa aqui. Vamos ver. O Matheus, ele perguntou o seguinte, Matheus Carvalho. Valeu, Matheus. Em uma reconstituição de prontuário de vaso de pressão, como consigo definir qual material utilizar? Não, utilizado. Utilizado. Qual material utilizado para a fabricação do vaso? Qual material utilizado para a fabricação do vaso? Cara, quando você recebe equipamento, tem que receber um databook, né? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Quando você faz do jeito certo, então você vai ter lá, desde o início, desde o comecinho da fabricação do equipamento, um prontuário, né? Agora, quando você não tem, a pergunta dele, olha, não tenho a reconstrução, não tenho. Então, eu vou elaborar uma reconstrução de prontuário. Aí você precisa olhar, primeira coisa é definir qual classe que é, se é um aço carbono ou se é um aço inoxidável, tá? Existe essa diferença. Se for um aço carbono, com pressão baixa, por exemplo, é muito provável que você vai ter uma classificação de material abaixo, né? Como se fosse um 285 grau A, por exemplo. E é esse material que você vai usar. O STM285 grau A, se você for olhar no ASME 2 Demetric, lá vai ter a classificação dele e a classe de resistência dele, se eu não me engano, é 88 megapascal para efeito de cálculo, né? Que é a tensão máxima do material para efeito de cálculo no ASME. Então, imagina que esse é o menor em chapa. Ah, mas eu já vi lá que tem 1020, 1010. Cara, mas é barra. Então, você tem que olhar a tabela de chapa, que os equipamentos eles são fabricados em chapas, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, não, mas o 285 grau A, ele tem uma resistência maior do que o 1010. E tem mesmo, claro, ele tem uma qualidade melhor, né? Só que você tem que olhar em chapa. Foi lá em chapa, pegou o de menor classe de resistência, você vai usar para reconstituir o prontuário. É isso aí. Vamos para a próxima aqui. Vamos ver de onde que o pessoal está falando aqui, Emerson, para a gente... Tem bastante gente, tem de Pernambuco, tem de Minas, tem uma galera de longe. Pessoal, vai falando de onde vocês são aí, distribui essa live, pessoal. São Francisco do Conde, Bahia, o Clelvis aqui, ó. O Tiago Paiva de Salto, São Paulo, esse é perto. Ó, o Raildo Feitosa de Aracaju, Sergipe. Deixa eu ver aqui, ó, o Alfredo Filho, Cabo de Santo Agostinho. Esses caras moram nos lugares top demais, né? Começando a ficar com dor de cotovelo aqui. Tem o pessoal, tem em Ubatuba. Aí, ó, Votuporanga, interior de São Paulo. Matheus Sintra aqui, ó. Abraço, Matheusão. Marcelo Mares Piago colocou uma pergunta aqui, Marcos. Tem, né? Deixa eu ver. Franci Cavalcante, de Corumbá, Mato Grosso, ó. Ô, lugar bom para pescar aí, hein? Já fui lá, cara. Na Chalana, lá no Calypso. Já deve conhecer tudo. Infelizmente ainda não conheço, mas quem sabe logo. Muita gente tem aqui. Tem uma pergunta aqui, Marcelo Mares Fialho, perguntando, posso usar a eletrodo 8018? Em que situação? Qual é a aplicação? Porque assim, o 8018 B2, ele é usado em aplicações de baixa liga, né?
Normalmente, por exemplo, se você for fazer uma reconstrução, um reparo num P22, por exemplo, um A335 P22. Mas é o tipo de material que eu não recomendo soldar sem uma EPS, porque dependendo da espessura existe tratamento térmico, independente da espessura tem que ter um pré-aquecimento, dependendo da espessura tem que ter um pós-aquecimento para evitar trinca por hidrogênio. Então, assim, Para baixo posso carbono, o que você utilizar tal recomenda aí? consumível? É uma pergunta bem delicada, você precisa de mais informação para poder avaliar. Para baixo carbono, o que você recomenda? O 6018, o É, 6010 ou o os 7018? materiais aceitos para fazer parte do corpo de um vaso de pressão ou de uma caldeira, o A36 até meia polegada, acima de meia polegada, o A36 não é mais permitido utilizar. Sim. Seria o A516 graus 70. A classe de resistência dele estaria aí em torno de 60 KSI, Mas e o tá? eletrodo aí? Eles O falando do eletrodo vai eletrodo. ser um clássico 70. Então, se for 70. eletrodo revertido, vai ser um 7018, sem nenhuma liga. Uhum. Se for uma vareta de TIG, vai ser um ER70S3. Se for um arame tubular, um 71T1. Tudo classe 70. Aí Aí, conhece. se for para baixa liga, aí começa a aumentar o limite de escoamento, o limite de resistência, mas também não se apegar só ao limite de resistência, porque às vezes o mesmo material, comparado a um outro que tem um outro elemento de liga, tem o mesmo limite de resistência, mas ele tem, por exemplo, características e propriedades mecânicas diferentes. Eu posso num ter boro e níquel, e no outro, por exemplo, ter cromo, né? Que são aplicações totalmente diferentes. Então não basta eu ir lá e ver a classificação em termos de resistência do consumível. Eu tenho que aproximar ao tipo de elemento de liga para que ele tenha as mesmas propriedades que foram projetadas para o material de base que está sendo usado, nas condições que o material está sendo usado. Né? Show de bola. Ó, tem uma pergunta interessante para você aqui, Emerson. Ó. Pois Nível não. 2, nível 2, certificado FBTS, o Marcos da Techno Safety fez. Nível 2, certificado FBTS, automaticamente está certificado em todos os endes para soldagem? Infelizmente não. A única qualificação automática para o N2 de soldagem é o EVS, Que é o que é o visual, né? ensaio visual de soldagem. Os outros todos requerem um treinamento específico, uma certificação específica para cada ensaio. Então, se você quer ser qualificado em PM e LP, você tem que fazer duas certificações, uma em PM e uma em LP. Se você quer radiografia, ultrassom, assim sucessivamente. Agora, o EVS é automático para o nível 2. Exatamente. É isso aí, Marquinhos. Respondida a pergunta para você, meu amigo. Tem uma pergunta aqui que fala sobre aquele assunto que eu já falei, né? Com as alterações da norma NR13, os operadores envolvidos com operação de caldeira, né, terão que realizar novamente o treinamento? Cara, não terão. Os que já foram certificados, já têm lá seu treinamento de 40 horas, não precisam mais, tá? Aí ele até colocou aqui, depois ele falou assim, e completando, e por último, o treinamento poderá ser totalmente à distância? Sim, poderá ser totalmente à distância, porque a norma fala, ela usa a palavra EAD, né? Ensino à distância. Então, uma metodologia, né, que vai poder ser empregada para fazer os treinamentos, beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Tem uma aqui. O Antônio Cosmo. E aí, Antônio Cosmo, beleza? Logo você vai pegar seu certificado aí do treinamento. Ele me perguntou no direct, quando que vem o certificado do treinamento da semana de especialização? Só passando aqui para o pessoal. Treinamento de especialização, a última aula foi colocada hoje. Você tem até amanhã para assistir, tá? E na sexta-feira que nós vamos colocar detalhes sobre como você vai conseguir pegar o seu certificado, beleza? A pergunta dele é, Marcos, uma caldeira pode funcionar com 5% dos tubos rompidos ou comprometidos, talvez tamponados? E aí? Fala aí, Emerson. Depende do projeto, né? Isso daí depende da eficiência que você precisa do equipamento trabalhando. Na 1%, verdade, meio por cento vai começar a perder eficiência, começar a perder produção de vapor, tem uma série de efeitos colaterais, tá? E assim também, a localização dos furos também não pode colocar ninguém em risco, né? Porque na não é. verdade, a maioria dos tubos que são perfurados por corrosão ou algo assim, eles são tamponados, né? Tamponou. Então, eu acredito que
tubos tamponados não trazem, se for bem feito, com projeto de alteração e reparo, tudo certinho, não vai trazer risco à segurança, nem à integridade. Porém, Desde que faça a eficiência da caldeira vai diminuir gradativamente. Vai diminuir. Tanto é que eu já vi em manual, por exemplo, manual de caldeira da Caldema, por exemplo, eles colocam lá uma quantidade máxima, né, de tubos que podem ser tamponados sem prejudicar drasticamente a eficiência da caldeira, a eficiência térmica, energética. O manual da Babcock, das caldeiras da Babcock, traz isso também, mas a preocupação deles é, primeiro, esses reparos têm que ser feitos de acordo com o procedimento, dependendo da região onde é feito o tamponamento, tem que seguir os ensaios não destrutivos, o pessoal tem que estar qualificado, tem que ter procedimento de soldagem e tem um limite máximo para você não perder eficiência absurdamente aí no funcionamento do equipamento. Exatamente. Olha que pergunta interessante aqui, ele colocou até no comentário, o Raildo Feitosa, beleza, Raildo? Ele colocou assim, ó, em uma inspeção que eu fiz, eu obtive uma espessura de um vaso de pressão de 4,65 milímetros. E na placa de identificação do equipamento, estava 4,75 e não possui prontuário. O que devo fazer nesse caso? Ó, cara, é interessante isso porque geralmente o que tem na placa não é a espessura mínima, é a espessura nominal. E de 4,75, bem provável que seja a espessura nominal daquela chapa. Então, se você está inspecionando já há algum tempo, ela realmente diminuiu da espessura nominal. Então, isso deixa você menos preocupado. Agora, já que não tem prontuário, está irregular. Você tem um risco grave iminente. Você precisa, né, elaborar um prontuário com base no critério do ASME, para que você consiga ter lá os dados, né, para monitoramento da vida útil. Então, imagina o seguinte, 4,65, tá bom ou tá ruim? Não sei. Se eu tenho um cálculo de PMTA, que me mostra que a espessura mínima desse equipamento naquele ponto é de 3,9, aí ok, tá bom. Tá aprovado. Mas precisa ter Mas se você não tem esse prontuário, você tem que fazer ele para poder avaliar, né? Exatamente. Ó, mandar um abraço pro Ramiro do Rio de Janeiro, N3 de vários processos. Esse Ramiro é fera, hein, cara? Esse Ramiro é fera. Ele tá aí, ele entrou aqui para ver a gente. Entrou, tá vendo a live nossa. Ceará, Fortaleza, ixi, tem gente aqui pra caramba. Pessoal, obrigado aí, viu? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma aqui da Paula, olha a mulherada aí na engenharia. Ó. Paula perguntou o seguinte, a norma NR13 fala de quais ensaios ou exames para os reparos em vasos de pressão. Falamos sobre isso aqui já um pouquinho, né? Falamos que a norma NR13 ela não é uma norma técnica. O único exame que a norma NR13 fala, isso eu estou falando da norma que está em vigência hoje, tá? Que é de 2019, é o teste, na verdade, hidrostático. Então, é o único teste que fala na norma é o hidrostático. Não fala mais de nenhum. Por que não? Porque você, Paula, vai precisar definir na sua inspeção, de acordo com os seus critérios, quais os ensaios você vai aplicar para garantir a integridade e segurança desse equipamento. Então, é a critério do profissional habilitado. Na norma NR13 nova, que vai entrar em vigor só em novembro, né? Dia 1º de novembro, até lá nós somos obrigados a usar a antiga ainda, tá, galera? Mas podemos estudar a nova, claro, né? Então, a norma nova, ela vai falar sobre alguns testes especiais. Inclusive, ela vai falar muito sobre análise de risco, RBI, né? Então, ela vai trazer algumas informações importantes, mas está tudo no glossário, né? É algo que você tem que realmente pesquisar para entender melhor. É isso, Emerson? Exatamente. É por isso que é importante, quando o profissional habilitado ele não tem conhecimento sobre todas as áreas, ele consultar um especialista. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma troca de um componente, ele vai fazer um tipo de análise. Se ele vai fazer um reparo, dependendo da região, dependendo da extensão do reparo, ele vai fazer outro tipo de análise, mas é a responsabilidade do profissional habilitado definido. A norma, ela dá essa responsabilidade, ela incumbe o profissional habilitado de fazer essa avaliação. Exatamente. Só dar um recadinho aqui para o pessoal que está aqui na live, né?
nós colocamos hoje à tarde lá, né, nos grupos de WhatsApp. Estamos com 20 grupos, cara, 20 grupos de WhatsApp cheio lá. O pessoal curtiu muito o treinamento. Nós colocamos lá as informações do que vai rolar amanhã, que nós vamos abrir a nova turma do curso de alta performance em NR13 amanhã, às 9 da manhã, beleza? E fica ligadinho aqui na live, porque eu vou fazer um convite especial agora no final dessa live aqui para você vir para o Zoom comigo, que é uma plataforma aqui, ó, ao vivo, para que você pergunte o que você quiser aqui sobre o treinamento, tá? E também sobre o que rolou aí. Vamos continuar. Nós vamos fazer voltando aqui, um pouquinho lá, o Marcelo colocou mais informações sobre a dúvida dele. Ele quer saber se pode usar o 8018 na raiz com material de baixo teor de carbono. Eu não aconselho. Embora, se você for olhar no datasheet do 8018B2, ele vai ter propriedades mecânicas superiores, você também vai estar aumentando o carbono equivalente. Então, se você vai soldar, por exemplo, exatamente. Se você vai soldar um material que exige que você use um consumível classe 70, um 7018, notadamente, na maioria das vezes, você não precisa de pré-aquecimento. Agora, se você substituir o 7018 por um 8018B2, teoricamente está fazendo uma coisa melhor, porque ela tem um limite de resistência maior. Mas automaticamente também tem o carbono equivalente maior. Por questões metalúrgicas, isso vai exigir que você tenha que fazer um pré-aquecimento, controle a taxa de resfriamento, tenha que usar manta de resfriamento. Então, eu não aconselho. Tá? Show de bola. Ó, aproveitando o gancho ainda sobre soldagem, o Lucivaldo perguntou o seguinte: soldador que trabalha no PAR, que é no projeto de alteração e reparo, né, de equipamentos como caldeiras, precisa de qualificação? E aí? Precisa. Solda? Precisa, né? Precisa. Na verdade, galera, o que é uma qualificação? Explica um pouquinho aí, Emerson. Quando a gente fala de qualificação de procedimento de soldagem, a gente faz todos os testes que a norma prevê para se certificar de que aquele consumível, aquele pré-aquecimento, aquele tratamento térmico, eles estão metalurgicamente de acordo com o resultado que você precisa ter. Tá? Quando a gente fala de qualificação de soldador, são definidos posições, espessuras, ensaios a serem feitos naquele corpo de prova que você solda, para provar que o soldador tem habilidade para executar aquela soldagem. Tá? Naquela posição, com aquele material, né? Exatamente. Ou com aquela posição, ou com a faixa de posições qualificadas com aquela que você escolheu. Tipo, tá? a mais difícil, por exemplo, que é a 6G, que a maioria usa, né, para qualificar. Por exemplo, se eu faço um corpo de prova na plana, que é o posicionamento mais fácil, então eu vou me qualificar só para fazer soldagem plana. Agora, se eu faço um corpo de prova que envolve todas as posições, então automaticamente todas as posições. Ou se eu faço só na vertical, eu estou qualificado normalmente, dependendo da norma, mas normalmente na vertical e na plana, que é a mais fácil. Porque se eu fiz o mais difícil, eu já provei que eu posso fazer aquilo que é mais fácil. Tá? Então, a qualificação do soldador ela é justamente para isso. Para provar que aquele soldador ele tem habilidade para fazer aquela soldagem. Tá. O professor Emerson, você que roda muito obra aí, fazendo qualificação de soldador, acredito que você já deve ter feito milhares, né? Mas assim, como que é? O pessoal às vezes vai para fazer o teste e tem alguns que solda muito bem e tem aqueles que acham que solda, mas não passa de jeito nenhum. Fala um pouquinho aí sobre isso. Assim, isso acontece bastante, né? Sempre que tem uma obra grande começando, que envolve bastante soldador, muitos eles, eu vou lá arriscar e se eu passar, eu passei. Mas isso fica... Se ele não tem experiência e habilidade necessária para cumprir aquele requisito de fazer o corpo de prova naquela posição, fica muito evidente, né? Então, muitos soldadores, eles acabam nem indo, o corpo de prova deles nem vai para o laboratório fazer o ensaio, eles reprovam no ensaio visual, que é realizado do corpo de prova, tá? Mas, assim, o índice de reprova, nessa área de soldagem de vaso de pressão, ele não é muito alto. Que bom. Normalmente, o pessoal já sabe da dificuldade de fazer esses testes, e a maioria do pessoal que vai fazer já tem uma experiência prévia, já tem condição de fazer. Entendi. E, Emerson, você acha que é perigoso, por exemplo, eu acredito que eu já vi muito reparo feito em vaso de pressão que só de olhar, né, já fica claro que o cara não sabe soldar. Não sabe soldar, exatamente. Ou foi um ajudante ou um caldeireiro que soldou.
menos um profissional de solda, né? Você acha que isso é arriscado? Quando a gente fala de vaso de pressão, esse é o maior risco que você tem no equipamento. Você pode usar o material correto, pode fazer tudo exatamente do jeito certo. Se for fazer um reparo, a pessoa não tiver habilidade, mesmo que ele use o procedimento correto, ele pode estar imputando não conformidades, né, descontinuidades dentro da solda que vão acarretar numa falha. E essa falha pode até ocasionar mortes. Claro, catástrofes, né? Com certeza. Na verdade, assim, gente, a gente está falando sobre isso aqui e eu estou fazendo perguntas, né, que a gente já sabe a resposta, mas, cara, é importante você, como profissional habilitado, não aceitar qualidade ruim de solda, não aceitar soldadores não qualificados, né? Reparos sendo executados sem a devida EPS, a qualificação do procedimento de soldagem, sem a documentação necessária que comprove que aquilo realmente tenha uma qualidade. Ah, mas é só um aço carbono comum, é um A36. Mas mesmo se for um A36 e a pessoa não seguir os parâmetros certos, aquilo pode dar problema, né? Um exemplo foi o que perguntaram aqui sobre o 8018, né? E não existe só o 8018. Imagina que, vou dar um exemplo 90, louco aqui. 110. Imagina um exemplo louco aqui. O cara fala assim, nossa, tem que fazer um reparo no vaso ali. Aí ele vai lá no almoxarifado dele e acha uma lata de eletrodo e pega aquela lata, nem avalia a situação. E às vezes ele é um 11018, material super ligado. E aí vai lá e solda. Quer dizer, ele está imputando ali um monte de problema relacionado a ZTA, que vai ficar frágil, a problemas relacionados a trincas, a porosidade, que aquilo, né? No momento, o cara pode até ter uma estanqueidade, mas e a vibração, né? E a contração e compressão daquele equipamento, que é um vaso de pressão, cara, aquilo pode sim vir a explodir. E é aqui que mora o perigo. Então, por isso que o profissional habilitado tem que entender de solda, tem que entender disso daí com certeza. É isso, E o né, Emerson? profissional habilitado, quando ele aceita um procedimento, um reparo sem a prévia qualificação, ele está colocando. Ele é o responsável, né? Então, ele não deve aceitar, até por uma questão de segurança, e não só de segurança, mas também. Falhou um pouco aí, Emerson. Ele vai ser eternamente responsável. Então, se ele aceita, o profissional habilitado, ele está dando a assinatura dele, ele está colocando a assinatura dele, sem se certificar que quem está fazendo o reparo tem habilidade o bastante para isso, através de um certificado de qualificação do soldador, e sem o procedimento qualificado, ele está assumindo um risco que necessariamente não devia ser dele, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui, do Dibriel. E aí, Dibriel tá sempre junto aí na live. Não sei se ele tá aqui. Se tiver aí, dá um oi aí, Dibriel, pra gente nos comentários. Ele falou assim, ó. Em relação à nova portaria, eu acredito que ele está falando da portaria 1846, né, que é a nova norma NR13, a certificação dos manômetros e similares é obrigatória? Dibriel, é sim obrigatória, tá? O item 1335 da nova norma NR13 fala até que se você inibir a utilização desses equipamentos, né, você está entrando em risco. E aí no item 1336 deixa claro que os instrumentos e sistemas de controle dos vasos de pressão, eles precisam ser mantidos em bom estado, condições adequadas de uso, devidamente inspecionados, testados e calibrados, inclusive, fala lá. Então, precisa sim. Manômetro, eu tenho aqui um CLP, por exemplo, um termômetro, um manômetro, tudo junto. Também precisa ter manutenção, ser calibrado, tá? Você precisa exigir isso. A norma antiga, deixa eu ver aqui. A norma antiga, ela tinha esse item, só que era outro item. O item que eu citei para o Dibriel aqui é o 1336, da norma nova. Mas a norma antiga, né, que vai sair de vigor só em novembro, dia 1º de novembro, para a entrada da nova portaria, é o item 13532. Então, no item 13532 tinha esse item da norma, e agora ele está no item 1336. Por isso que talvez o Dibriel não viu aí, mas bem bacana.
Deixa eu ver aqui que eu vi uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. O Cardoso Flávio perguntou o seguinte: Marcos, quem comprou o curso de alta performance recentemente, vai ter algo sobre a atualização da norma? Cardoso, depende do que você está falando de quando, não sei. Quem comprar o treinamento amanhã, quem entrar na próxima turma, vai ter acesso a um bônus, que é o debate que nós fizemos, né? Foi eu, o Carlos Burg, o Ricardo Henriqueta e também o André Durigon, né? Então, nós 4 fizemos um debate de 2 horas e 45 minutos falando sobre esses itens da norma para que você, como profissional habilitado, tenha realmente ciência do que está mudando. Então, você tem lá, é o primeiro item da norma, do treinamento. Para quem não conhece a plataforma do curso de alta performance, ele tem 16 módulos, tá? Então, lá no módulo 1, por exemplo, antes mesmo do módulo 1, tem esse bônus aí, que é o debate da nova portaria. E depois você vai ter o primeiro módulo, o segundo. Aí lá no último módulo você tem o drive do aluno, né? Tem a norma nova lá também. E assim por diante, tá? Então você pode ficar tranquilo. Tem uma outra pergunta aqui, Emerson, que eu acho que seria legal você falar o seguinte. Gostaria de uma explicação, quem fez essa foi o Thiago Paiva. Gostaria de uma explicação de como funciona o mata-junta durante a soldagem. Explica aí. Tá. Mata-junta, o termo na norma é backing, tá? É um suporte que você vai colocar na parte inferior da junta de topo, notadamente quando você tem uma abertura muito grande que ficaria difícil você fazer a soldagem sem ter um suporte, tá? É permitido por norma. Existe mata-junta que é fixo, que acaba ficando indefinidamente. Você pode até usar, por exemplo, uma barra de metal com uma composição similar à da junta que você está soldando. Existe mata-junta que não é fixo, por exemplo, cobre, backing de cerâmica, esse tipo de coisa. Agora, muito importante na hora de você tomar a decisão se vai usar ou não, você saber qual que é o meio que passa no local onde vai ficar o mata-junta se ele for fixo. Porque tem algumas normas e alguns projetos que não permitem que você use mata-junta fixo, tá? Então, por exemplo, se você for usar, se você estiver soldando um vaso de pressão da indústria alimentícia, por exemplo, já não é permitido, né? Agora, se você está soldando um reservatório, um tanque de tanque etanol, qualquer, um tanque de diesel, aí já não tem problema nenhum, você pode usar, tá? Influencia isso na especificação de procedimento de soldagem? Não. Mas influencia na qualificação do soldador. Porque a condição de você soldar sem o mata-junta, ela é notadamente mais difícil do que você soldar com. Então, se o seu soldador ele é qualificado para soldar sem, ele pode, na produção, no reparo, fazer as duas situações, com ou sem. Mas se na qualificação ele não conseguiu fazer sem, ele fez com o mata-junta, aí ele só pode reproduzir isso lá na solda de reparo dele. Show de bola, show de bola. Tem uma pergunta aqui legal também do Thiago Consoli, Claudino. Ele fala o seguinte: quando deve ser realizada a inspeção de um vaso de pressão antes do prazo estabelecido? Tiagão, na verdade, assim, quando você tem um procedimento de reparo, né, que é o projeto de alteração ou reparo num vaso de pressão, mesmo que não esteja na data da inspeção, você precisa fazer uma inspeção que a gente chama de extraordinária. Isso está na norma, tá? A NR13 deixa claro isso. Então, mas é um vaso de categoria 5 e eu vou fazer eu fiz a inspeção o ano passado e estou fazendo um reparo esse ano. Tem que fazer a inspeção? Sim, precisa fazer a inspeção extraordinária para atender a norma, beleza? Então, nesses casos, você vai fazer inspeção antes mesmo do prazo estabelecido, que é o que a gente está falando aqui, né? Outra coisa que a gente vê, né, é se tiver algum tipo de ocorrência, talvez incidente relacionado com aquele equipamento, como, por exemplo, uma caldeira. Já aconteceu de faltar água na caldeira no meio da operação. Fazia 3 meses que tinha feito a inspeção e foi feito então de novo, inclusive essa com maior abrangência. Foi feito inspeção, foi feito ultrassom na solda, foi feito metalografia, dureza, justamente para saber se aquela falta de água afetou, né, as características
do material ali, que tem um aquecimento muito alto. Então, imagina que Tivesse feito esse tipo de inspeção um mês antes e ocorrido um fato grave desse, tem que teria que fazer. fazer novamente. Tem Não que fazer. importa se foi feita a inspeção alguns dias antes. Achei legal essa pergunta aqui do Thiago. Obrigado, Thiagão, pela pergunta. E aí, pessoal, tá gostando da live? Escreve aí nos comentários aí. Tem muita gente aqui, ó. A Paola Gomes. E aí, Paola, um abraço para você, viu? Tá curtindo aí bastante os nossos conteúdos. É TST lá de Pompéu, Minas Gerais. Já fui em Pompéu aí, hein? Tem uma usina de açúcar e álcool aí em Pompéu. É verdade. É Agropel, né, que chama lá? Vamos ver aqui. Boa noite, professor Marcos Rosa. Estou estudando muito. Opa, continua. Aqui tem uma... Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é legal. O Matheus Carvalho pergunta: quando deve ser executado um ensaio não destrutivo na solda de um vaso de pressão em uma inspeção periódica? Cara, legal essa pergunta. Por que eu coloquei essa pergunta aqui? Acontece muito, né? De você ir no cliente, fazer a inspeção e não existir ali nenhum documento de fabricação, nenhum prontuário reconstituído, nada. E aí você fica com aquele negócio, né? E agora? Será que essa solda está bem feita? Será que não está? Aí eu vou dar um exemplo de algo que eu vou fazer semana que vem. Eu vou fazer reconstituição de prontuário de 3 tanques de amônia, tá? Como nós falamos aqui no começo, que a eficiência de junta da amônia para um tanque de amônia precisa ser eficiência de junta 1, nós vamos fazer um teste volumétrico para elaboração do prontuário. Então, é muito importante, né? Eu posso ir lá fazer uma inspeção periódica desse equipamento? Posso. Faço uma inspeção periódica. Não tem prontuário, para mim está reprovado. O que acontece muito hoje em dia, infelizmente, que a incapacidade técnica dos profissionais habilitados, eu falo incapacidade técnica porque o pessoal sai da faculdade, a faculdade não ensina essas coisas, infelizmente. E a incapacidade técnica faz com que o engenheiro vá, olhe, faça a inspeção do jeito que ele acha que tem que ser feito, não libera um equipamento sem prontuário, sem registro, sem base. A norma pede, por exemplo, para você ter um laudo conclusivo. Se você não tem os laudos, o prontuário, como você vai ter um laudo conclusivo? Não tem base de comparação. Então, é importante você ter esse critério. E aí você vai lá fazer uma inspeção. Que solda que você precisa, talvez, realizar um teste, um ensaio não destrutivo? Numa solda que não estava no projeto original. Vou dar um exemplo. Não tem nada de documento, não tem prontuário, não tem nada, mas tem lá no corpo, tem uma solda lá circular, talvez, ou um quadradinho lá que foi... Um dreno que não estava no projeto. Um dreno que não estava no projeto, qualquer solda que tenha lá. É para você. Mas pode fazer tudo o que precisa. Posso? Então tá, eu vou reconstituir o prontuário, vou fazer ensaio não destrutivo nessa solda fora de projeto e certificar ela. Eu vou fazer a inspeção. Eu vou fazer os dados do dispositivo de segurança, vou instalar a válvula de segurança, vou instalar o manômetro, vou colocar a placa de identificação e vou colocar a identificação auxiliar, que é o adesivo. Aí, beleza. Aí ficou tudo certo. Né? Mas para chegar nisso, cara, tem que suar. Então, lembrando que quando você chega para fazer uma inspeção periódica, tem um ensaio destrutivo que nunca pode ser eliminado em nenhuma hipótese, que é o ensaio visual. Exatamente. Então, você tem que fazer sempre em todas as inspeções periódicas, independente de qualquer coisa. E, na verdade, a gente fala muito disso no curso de alta performance, né? Eu deixo muito claro para o pessoal que o ensaio não destrutivo mais importante é o visual. Porque é no visual que você vai ver todas essas informações. Soldas fora de projeto, amassamento, corrosão. Né? Sinal de corrosão. Todo esse tipo de situação você pega no visual, né? Exatamente. É muito importante. Tem uma outra pergunta aqui do FA Teng, Fateng, deve ser. Quanto ganha um profissional habilitado que trabalha com a norma NR13? Fala aí, Erson, você sabe ou não? Quanto ganha? Depende. O mercado, vamos dizer assim, varia muito, né? Mas é muito grande o mercado, é muito grande. Então, se a pessoa é seletista,
ele trabalha como em regime CLT, é um profissional habilitado de uma indústria, mas a indústria, sei lá, contratou ele, por exemplo, como analista, o cara vai ganhar 3 mil, 4 mil reais. Agora, se ele é um empreendedor, é um profissional habilitado que empreende na NR13, que fez o curso de alta performance, né? Que tem a especialização, e, cara, o céu é o limite. O que eu falo para o pessoal é quem faz o curso de alta performance tem chances, né? Claro que vai depender de todo mundo, mas tem chances de ganhar mais de 10 mil reais por mês. E eu, sinceramente, acho que ninguém que é profissional habilitado, que emite RT, que é responsável técnico por equipamentos de alto risco, deve ganhar menos do que 10 mil reais por mês. 10 mil é o mínimo que o cara pode ganhar. Não é um número nem um pouco, assim, sonhador e tal, é um Não, de número jeito nenhum. perfeitamente plausível. Se você trabalha como autônomo, você tem uma pequena empresa, conforme você vai aumentando o seu leque de clientes, e isso é um número facilmente você vai conseguir alcançar. Mas é uma pergunta que tem muitas respostas, e não só nessa profissão, quanto ganha um médico? Quanto ganha um advogado? Tem advogado que não pega a causa de menos de 1 milhão, e tem advogado que ganha 5, 6 mil reais por mês. Né? E tem um Então, advogado que acabou de se formar, que não tem nenhum cliente, trabalha para outros advogados ganhando 2.500. É isso. 2.500. Então, assim, isso varia muito. Com Tá? Mas o certeza. mercado ele é bem carente de profissionais eficientes, competentes e com conhecimento na área. Exatamente. Gente, o mercado da NR3 é gigante. Só para vocês Tanto terem uma que, por ideia. exemplo, tem especializações ainda. Por exemplo, eu não lido com NR13, eu só lido com uma partezinha dela, que são os processos de soldagem que envolvem as caldeiras e os vasos de pressão. Eu não faço prontuário, eu não faço inspeção em caldeira, eu vivo disso. Exatamente, você vive com uma partezinha e você vive disso. Agora, imagina se o cara falar assim, não, eu quero ser um profissional habilitado completo e quero fazer um treinamento que me dê essa bagagem, essa especialização. Então, ele vai ter é, reconstrução de prontuário, inspeções periódicas, que é recorrente, vaso de categoria 2 é a cada 2 anos, de categoria 3 a cada 3 anos, caldeiras é todo ano, fazer projetos de alteração e reparo, né? Tem a parte da soldagem, mas você vai cobrar também para fazer os acompanhamentos e os ensaios. Mesmo que você terceirizar os ensaios, cara, ainda dá para ganhar dinheiro com PAR, com projeto de alteração e reparo, que é exatamente esse treinamento que nós demos essa semana, na semana de especialização. Os caras que perderam esse treinamento, se o cara se inscreveu e perdeu esse treinamento, ele perdeu uma joia. Ele perdeu uma Perdeu uma oportunidade, oportunidade né? de, assim, de já sair na frente. Cara, eu conheço um engenheiro que hoje ele é meu aluno, tá? Mas ele falou assim para mim, Marcos, eu comprei o seu curso, mas faz 2 anos que eu te sigo na NR13, no seu canal do YouTube, vejo as suas lives, faço todos os seus treinamentos gratuitos, né? Que eu já dei um monte de treinamento gratuito. Fazia 2 anos que ele estava fazendo isso. Aí ele falou assim, o que eu fiz? Eu fui estudando, fazendo os treinamentos gratuitos, consegui comprar um equipamento, comecei a atuar na NR13, ganhei dinheiro para fazer o seu treinamento. Então ele levou 2 anos. Agora não precisa levar 2 anos. Amanhã nós vamos abrir a nova turma. Se você quer pular toda essa etapa de ficar procurando dados, procurando vídeos, faz o treinamento, o curso de alta performance NR13, do começo ao fim. Em 2 semanas, se você fizer isso, na terceira semana, eu tenho certeza que você recupera o dinheiro investido. Tenho certeza. Então, assim, é importante a gente salientar isso, Emerson, porque o profissional habilitado que investe, ele tem retorno. Agora, É um aquele que não investimento, investe, né? não tem. É um investimento, né? Assim, tem bastante profissional na área? Tem, mas que tem conhecimento para trazer solução para o cliente não são tantos, né? Não, com E esses, certeza. esses vamos dizer assim, saem daquela região de commodities e conseguem se destacar e cobrar um valor que fica, vamos dizer assim, legal, o cara consegue ter um retorno legal vivendo desse tipo de atividade. Tá, olha outra pergunta aqui interessante também. Opa, não foi possível compartilhar, mas eu tenho ela aqui.
Pode fazer. Marcos, qual é a qualificação necessária para um técnico inspetor de equipamento NR13? Cara, quando você é técnico de campo, e aí provavelmente, né? Deixa eu ver como que ele chama mesmo. Gabriel AG. Gabriel, quando você é um inspetor de campo, tá? A sua importância é muito grande também. Porque, quer ver um exemplo? A norma NR13, ela exige que no relatório de inspeção vá a assinatura do profissional habilitado e a assinatura do técnico de campo, ou do inspetor de equipamento de campo. Então, vamos lá. Você saiu do Senai, você não sabe fazer inspeção de NR13, como inspetor de qualidade, por exemplo. Mas se você fizer um curso como esse, por exemplo, que você fez essa semana, você já começa a subir um degrau. Se você for para a turma do curso de alta performance, você já vai subir lá em cima, você já vai conseguir, então, dominar a NR13. Eu tenho alunos meus que são inspetores de equipamento que sabem muito mais do que engenheiros mecânicos. Os caras põem no bolso os engenheiros mecânicos. O que não é demérito, né? Porque, na verdade, uma coisa é o que você estuda no curso de engenharia, que é muito abrangente, e outra é o conhecimento prático que o cara tem efetuando o trabalho e fazendo aquilo, né? Então não é nem demérito, nem, vamos dizer assim, é importantíssimo você contar com um técnico que tem experiência de campo, é essencial. Essencial, exatamente, exatamente. Então, cara, basta ter especialização, entender do assunto e partir para o abraço. É isso aí que você tem que fazer, Gabriel. Obrigado aí, cara. Outra pergunta interessante aqui, do Thiago Paiva. Um vaso de pressão com espessura de... Um vaso de pressão com espessura de 13 milímetros durante a fabricação. Devo fazer algum tratamento térmico? Depende do material, né, Emerson? Depende do material. Existem materiais que, independente da espessura, você já tem que fazer pré-aquecimento e alívio de tensão. Depende também do meio no projeto. Por exemplo, se é gás letal, independente da espessura, tem que fazer tratamento térmico também. Pode ser 4,75 de espessura que exige tratamento térmico. Então, tem variáveis a se considerar. A principal dela, que é gás letal... É o alívio, né, Emerson? É o alívio, né? Isso, alívio de tensão pós-soldagem. Tá? Em algumas normas fala especificamente post-welding heat treatment, que é o alívio de tensão pós-soldagem, e outras falam só o tratamento térmico, mas é o alívio de tensão, basicamente. Show de bola, show de bola. Ô, Emerson, nós não vamos conseguir responder todas, tem muitas perguntas aqui ainda. Pode mandar que a gente responde. Depois a gente vê isso. Eu queria agradecer você, Emerson, aí. Agradeço, pessoal, muito obrigado, viu?